As sombras não ofuscam a glória de Deus. Leitura bíblica, Ezequiel 1, versículos 4 a 28. A palavra diz: olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso, e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como um metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas, e a planta dos pés era como a de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para a sua frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham um rosto de leão. Do lado esquerdo, rosto de boi. E os 4 também tinham o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Com as outras 2 asas, eles cobriam o corpo. Cada um andava para a sua frente, para onde o espírito queria ir. Eles iam, não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança da tocha. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Quando eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão, do lado de cada um deles. O aspecto das rodas e da estrutura eram brilhantes como o berilo. As 4 tinham a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Os aros dessas rodas eram altos e metiam medo, e, nas 4 rodas, os aros estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando eles se elevavam do chão, também as rodas se elevavam. Para onde o espírito queria ir, eles iam, pois o espírito os impelia, e as rodas se elevavam do chão juntamente com eles, porque nelas estava o espírito dos seres viventes. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam. Quando eles paravam, as rodas paravam. E, quando eles se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido sobre ele a cabeça deles. Debaixo do firmamento, cada ser vivente estendia 2 asas na direção do ser que estava próximo, e com as outras 2 asas cobriam o corpo. Quando eles andaram, ouvi o ruído das suas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, um som de tumulto como o tropel de um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a cabeça deles. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano.
Vi, essa figura era como um metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima. E desde a sua cintura e daí para baixo, vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva. Era assim o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Aleluia! Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando, orando em família, um encontro com Deus através deste devocional. Este é um momento de nos conectarmos com o reino de Deus para fortalecer a nossa saúde física e espiritual, angariar conhecimento na criação de nossos filhos, o nosso relacionamento e a nossa fé com Deus. A minha recomendação, caso você esteja em casa, se não estiver, faz depois, mas é importante ouvir a mensagem. Tem em mãos o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Estamos dando continuidade ao 8º módulo, falando sobre quando tudo parece perdido. E o versículo em destaque encontra-se em Ezequiel 1, versículo 28. A palavra diz: esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. As sombras não ofuscam a glória de Deus. Preste atenção. Essa é a visão da glória de Deus mais pormenorizada de que temos em toda a Bíblia. Ela marca o chamado de Ezequiel para ser profeta. Conforme Ezequiel capítulo 2, o profeta Isaías, cerca de 150 anos antes, também foi vocacionado a partir de uma visão gloriosa que enchia o templo. Isaías capítulo 6. Chama a atenção o fato de que a visão de Ezequiel se dá fora da Terra Santa e muito distante do local de culto. Lembre-se de que, no Antigo Testamento, cultuar a Deus significava oferecer sacrifícios, e isso acontecia exclusivamente no templo pela mediação dos sacerdotes. O local onde Ezequiel estava, junto ao rio Quebar, Ezequiel 1, versículo 1, provavelmente havia se transformado em um local de oração dos judeus. Deus demonstra que não está preso a lugares sagrados, mas se deixa encontrar por quem o busca de todo o coração. Jeremias 29, versículo 13. Cercado pelas práticas idólatras babilônicas, sem possibilidade de prestar culto, Ezequiel viu a glória de Deus. Os tempos sombrios não podem ofuscar a glória de Deus. Ele é o Senhor da história. Tudo havia sido previamente anunciado pelos profetas. Isaías avisou que o pecado de Israel, o reino do norte, e de Judá, o reino do sul, traria o juízo de Deus. Entretanto, Israel já havia sido destruído como nação pelos assírios, 722 a.C. Depois veio Jeremias, chamando Judá ao arrependimento para que não experimentasse o mesmo destino. Ezequiel seria a última sentinela antes do juízo derradeiro. Em nosso mundo que virou as costas para Deus, podemos nos sentir sozinhos, desanimados, perdidos. Tire os olhos das circunstâncias. É preciso prostrar-se reverente como Ezequiel e ouvir o que o Deus tem para falar. É dessa palavra que vivemos. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre. Muito obrigado, Pai, pela sua infinita bondade e misericórdia. Muito obrigado pelo seu amor contínuo. Creio que Tu conduzes a história, Pai. Resplandeça Tua glória em meio à escuridão dos nossos dias que estamos vivendo em 2024, Pai. Não importa o ano ou o momento, as circunstâncias, nós o adoramos, nós o glorificamos. Pai,
Apresentamos as nossas famílias, nossos filhos, parentes queridos, a cada um que tem se deleitado em busca do renovo espiritual, do perdão, do arrependimento, das bênçãos, da cura. Pai, que possamos ver o resplandecer da sua glória, do seu amor em nossas vidas. Abençoa aqueles que estão passando pelos momentos difíceis. Repreendemos todo o espírito de doença, fraqueza, de imundície, de falência, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos, sempre amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro. Espero você e a sua família e que Deus nos abençoe.